Meu nome é Isabela. Eu trabalhava em um supermercado de bairro. O tipo de lugar que cheira a pão quente pela manhã e a limpeza forte à noite. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era o que me sustentava. E no fundo, havia algo confortável em saber exatamente o que esperar de cada dia. As pessoas iam e vinham. Algumas eu já reconhecia pelo som dos passos. Outras passavam uma vez e nunca mais voltavam. Mas naquela terça-feira, algo diferente começou. Lembro do barulho do refrigerador e da luz fria do corredor de laticínios. Foi ali que o vi pela primeira vez. Rafael. Cliente novo, sorriso fácil, olhar direto. Pegava o mesmo café toda manhã, sempre o mesmo horário. E sempre me cumprimentava como se fosse o único gesto importante do dia. Bom dia, Isabela. Dizia, lendo o crachá que eu usava. No começo, eu apenas respondia com um aceno tímido, mas com o tempo, comecei a esperar aquele bom dia. Era simples, mas fazia o turno parecer mais leve. Rafael tinha algo que eu não sabia nomear. Talvez fosse calma. Ou o jeito de ouvir. Ele nunca parecia com pressa, mesmo quando o mundo girava rápido ao redor. Mas o destino gosta de desenhar enredos em linha dupla. 2 semanas depois, chegou alguém novo no setor de reposição. João. Vinha transferido de outra loja da rede. Trabalharia no mesmo turno que eu. Enquanto Rafael era silêncio e calma, João era movimento. Falava alto, ria fácil, transformava o cansaço em brincadeira. Tinha algo de imprevisível, como quem carrega a tempestade nos olhos. Os dois apareceram na minha vida sem aviso. E de algum jeito, começaram a ocupar espaços diferentes dentro de mim. Rafael aparecia sempre no mesmo horário. Cumprimento, sorriso, conversa breve sobre o tempo. Era como um ritual silencioso. João, ao contrário, preenchia os intervalos do dia com energia. Tirava sarro da minha concentração, me fazia rir quando eu queria apenas terminar o serviço. E quando eu ficava irritada, dizia: "Você devia sorrir mais. O mundo fica menos pesado quando você ri." Às vezes eu achava exagerado, mas no fundo, aquelas palavras ficavam comigo. Com o passar dos dias, percebi que os dois estavam sempre ali, de formas diferentes. Rafael no corredor, com o olhar tranquilo e gestos gentis. João ao meu lado, bagunçando minha rotina. Era estranho, porque eu me sentia viva de 2 jeitos diferentes. Com Rafael, havia paz. Com João, havia fogo. E eu não sabia o que o coração queria mais: respirar ou se queimar. Naquela sexta-feira, o supermercado estava cheio. Promoção de final de semana. Gente demais. Barulho, calor. Rafael apareceu na fila do caixa, mas não sozinho. Conversava com uma mulher, bonita, descontraída. Pareciam íntimos. Quando nossos olhos se cruzaram, ele apenas sorriu de leve, mas algo ali doeu. Uma dor pequena, contida, daquelas que a gente finge não sentir para não parecer boba. Mais tarde, João me chamou para tomar um café depois do expediente. Recusei, mas ele insistiu. Só para relaxar, Isa. A gente merece depois desse inferno de sexta. Fui. O café virou conversa. A conversa virou riso. E o riso virou algo que eu não sabia mais controlar. Quando voltei para casa, percebi que o cheiro de café ainda estava nas mãos. E junto dele, a confusão. No domingo, Rafael voltou ao supermercado, sozinho. Esperou o movimento diminuir, veio até o caixa e perguntou: "Você gosta de pôr do sol?" Fiquei sem entender. Ele riu. "Eu vi uma vista incrível ontem e pensei em te chamar, mas não sabia se devia." A mulher da cesta não era o que eu imaginei, e aquele convite simples virou o começo de uma história que o tempo ainda estava escrevendo. Mas o que eu não sabia é que o coração nunca aprende a escolher com calma. Aceitei o convite. No dia seguinte, encontrei Rafael depois do expediente. O céu tinha aquele tom dourado que só aparece quando o dia não quer ir embora. Ele me esperava perto do ponto de ônibus, com 2 cafés nas mãos. Um é com açúcar, o outro é amargo. Chuta qual é o seu. Sorri. Amargo. Sempre. Ele riu. Sabia. Você tem cara de quem não precisa disfarçar o gosto das coisas. Ficamos ali, sentados num banco de praça simples, observando o sol se esconder atrás dos prédios. A conversa fluía fácil. Falamos sobre livros, sobre o quanto o silêncio pode ser confortável, sobre medo.
Rafael tinha um jeito de olhar para mim que não pedia resposta, só presença. Quando o céu escureceu, ele me acompanhou até o ponto. Antes de ir, disse baixinho: "Tem gente que a gente encontra e sente que já devia ter conhecido." Aquela frase ficou presa em mim. E nos dias que seguiram, eu comecei a ver o supermercado de outro jeito. Rafael continuava aparecendo, mas agora, cada encontro tinha algo de espera. O olhar dele me procurava no meio das prateleiras, e o meu sempre o encontrava. João percebeu. Ele não dizia nada, mas eu via nos gestos. Menos brincadeiras, menos risadas. Um silêncio novo entre nós. Até que um dia, durante o almoço, ele perguntou: "Você tá saindo com aquele cara, né? O do café." Não soube o que responder. Apenas continuei mexendo na comida. Ele deu um meio sorriso, sem humor. "Tá tudo bem, Isa. Só tenta não se machucar." Na verdade, eu já sabia as intenções dele há um tempo já. Isso me dava muito tesão nele. Aquela frase me pegou desprevenida, porque dita por ele soava diferente, como um cuidado que vinha com dor. Rafael e eu começamos a nos ver mais. Às vezes depois do trabalho, às vezes antes. Nada grandioso. Caminhadas curtas, cafés demorados, mas havia verdade ali. Um tipo de calma que eu não sentia há muito tempo. Uma tarde, ele me levou para um lugar que dizia ser seu refúgio. Uma praça escondida no alto da cidade. Quase ninguém passava por lá. Sentamos na grama, o vento frio, o cheiro de chuva chegando. "Por que você vem aqui?" perguntei. "Para lembrar que a vida pode ser simples e bonita ao mesmo tempo." Ficamos quietos. E foi naquele silêncio que percebi que gostava dele. Não de um jeito explosivo, mas de um jeito que acalmava o peito. No dia seguinte, João apareceu diferente. O turno começou igual, mas o olhar dele evitava o meu. Trabalhou em silêncio, sem as piadas de sempre. No final do expediente, quando o supermercado já fechava, ele veio até mim. "Isa, posso te falar uma coisa?" Assenti. "Eu sei que você gosta dele, e não vou fingir que tô bem com isso." O coração apertou. Ele respirou fundo. "Mas se algum dia ele te fizer chorar, eu espero estar por perto para te lembrar do que é ser feliz de verdade." Não consegui responder, porque no fundo eu sabia que havia um sentimento ali, um que cresceu escondido entre caixas, risos e rotina. Naquela noite, voltei para casa com o peito dividido. 2 jeitos diferentes de ser amada. 2 caminhos que não podiam coexistir. Com Rafael, o mundo parecia em pausa. Com João, o mundo ganhava cor. E eu ficava no meio, tentando entender qual versão de mim queria continuar. O tempo passou, mas o destino não gosta de indecisão. Ele sempre dá um jeito de colocar tudo no mesmo lugar e testar o que o coração aguenta. E o dia desse teste chegou mais cedo do que eu esperava. Os dias seguintes vieram pesados, como se o ar do supermercado tivesse engrossado. Até o barulho das prateleiras parecia diferente. Rafael e João estavam ali, em horários diferentes, mas o coração sempre sentia quando um deles se aproximava. Rafael começou a parecer distante. Os cafés ficaram mais curtos, as mensagens mais espaçadas, e o olhar que antes me procurava agora parecia fugir. No começo, achei que fosse cansaço, rotina, mas um pressentimento crescia, o mesmo que vem antes da chuva. Uma tarde, ele apareceu na loja, não como cliente, mas esperando do lado de fora. "Preciso conversar com você." Fomos até o estacionamento, onde o movimento era menor. Ele olhou para o chão antes de falar. "Isa, eu gosto de você, mais do que eu devia." O coração acelerou, mas a frase seguinte congelou tudo. "Só que tem algo que preciso te contar." Ele respirou fundo. "Eu sou casado." As palavras vieram lentas, mas cortantes. Por um instante, o mundo perdeu som. As vozes, o trânsito, até o vento, tudo sumiu. "Casado?" repeti. Ele assentiu. "Estamos afastados, há meses, mas não divorciados." O chão parecia se afastar dos meus pés. Por que não me disse antes? Porque eu não planejei sentir nada. Achei que era só um café, uma conversa. Mas quando percebi, já era tarde. Quis responder, gritar, mas a voz não saiu. Ele tentou se aproximar. "Isabela." Afastei a mão dele. "Você devia ter me deixado escolher se queria entrar nisso." Voltei para o trabalho tentando parecer normal, mas João percebeu. Sempre percebe. No intervalo,
Ele sentou ao meu lado. Não disse nada. Só esperou. E foi no silêncio dele que desabei. As lágrimas vieram, contidas, teimosas. Contei tudo. Do jeito que deu. Das metades de verdades, do medo, da confusão. João ouviu. Não me interrompeu. Quando terminei, ele apenas disse: ele não merece o jeito que você sente. A frase simples ficou ecoando. Ele pegou minha mão. Não como quem promete amor, mas como quem oferece abrigo. Eu estava frágil e com raiva de Rafael. Então acabei agindo por impulso. Eu e o João estávamos no depósito do supermercado. E ali mesmo, sem pensar, me joguei nos lábios de João. Eu só queria esquecer de Rafael. Mas eu também sentia um desejo ardente por João. Nos beijamos por alguns segundos. E ele me afastou gentilmente e disse: não quero me aproveitar de você no estado em que você está. Respondi ele. Isso eu decido. E voltei a beijá-lo. Logo senti algo aumentando, um volume nas suas calças. E nesse momento eu senti um tesão que me fez esquecer de Rafael. Eu caí de boca naquele volume. Uma sensação de medo de alguém entrar e nos ver ali naquele momento surgiu. Mas não me importei. Só queria aproveitar aquele instrumento na minha boca. Em cima das mercadorias, nós fizemos movimentos intensos e fortes. Ele botava em mim com força, e eu tentava gemer baixinho. Então, de repente, ouvi passos se aproximando. Não deu tempo de João sair de dentro de mim. A porta abriu e Rafael estava lá, surpreso e perplexo com a cena. Eu, sem reação mais com aquele instrumento dentro de mim, só consegui dizer: você disse que era casado, sinto muito. E ele respondeu: acabei de largar tudo por você. Ficamos ali os três, sem saber como resolver a situação, sem pensar muito, mais cheia de tesão nos dois homens que eu mais queria. Levantei, fui até a porta, puxei o Rafael para dentro, fechei a porta e passei a chave para ninguém atrapalhar aquele momento único e inusitado. O resto desse momento vocês já sabem. Aproveitei aqueles dois homens com tudo que tem direito. Sentir Rafael na frente e João por trás foi prazeroso. Nunca tinha feito com dois ao mesmo tempo. Eles botavam com força e eu já não conseguia mais segurar os gemidos. Nos dias seguintes, João ficou ao meu lado sem cobrar nada. Trazia café, fazia piadas ruins, me tirava da cabeça por minutos. E nesses minutos, eu respirava. O tempo passou. E aos poucos, tudo voltou ao seu ritmo. O supermercado, as pessoas, os sons, mas dentro de mim, nada era igual. O que antes era só rotina agora parecia cheio de lembranças. O corredor de cafés, onde Rafael costumava parar. A prateleira de flores artificiais, onde João deixou as rosas, tudo carregava um pouco do que vivi. Mas pela primeira vez, a dor não me sufocava. Ela só me lembrava que eu tinha sentido de verdade. João continuou ao meu lado, sem pressa, sem cobrança. Era simples, como quem entende que o amor não precisa gritar para ser real. Começamos a sair aos poucos. Cinema, caminhadas no fim da tarde, risadas entre o som dos carros. E com o tempo, o coração foi voltando a confiar. Uma noite, saímos do trabalho juntos. A rua estava vazia, o vento frio. Ele segurou minha mão e disse: sabia que eu gosto de você desde o primeiro dia? Sorri. Mesmo quando eu mal te respondia, principalmente nesses dias. Acho que gostava do desafio. Rimos. Mas o riso era leve, de quem encontrou paz depois de tanto desencontro. Com ele, aprendi que o amor pode ser calma, que pode ser construir devagar, sem medo, e que nem todo final é sobre perda. Às vezes, é sobre renascimento. Rafael sumiu por meses. Nenhuma mensagem, nenhuma aparição. E aos poucos, o vazio dele virou lembrança. Mas o destino, sempre ele, gosta de encerrar histórias com ponto e vírgula. Nunca com ponto final. Certo dia, no fim do expediente, fui ao caixa do outro lado da loja para ajudar uma colega. Quando olhei para a fila, senti o coração apertar. Era ele, Rafael. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso calmo, mas havia algo diferente. Um tipo de paz que eu nunca tinha visto nele. Oi, Isa. Oi, Rafael. Ficamos ali, por alguns segundos, em silêncio. Até que ele falou: vim agradecer. Franzi a testa. Por quê? Porque de alguma forma, você me fez querer mudar. E eu mudei. Não soube o que dizer. Ele continuou.
Casei por medo de ficar sozinho. Mas com você, eu aprendi que solidão não é estar sem alguém. É estar com quem não te vê. Hoje eu tô tentando ver o mundo de novo. Senti um nó na garganta. E percebi que já não doía. O que restava era gratidão. Ele sorriu. Espero que você esteja feliz. Eu estou. Olhei pro lado. João me esperava na porta, com o mesmo sorriso leve de sempre. Rafael seguiu o olhar, entendeu e assentiu. Antes de ir, ele disse algo que nunca esqueci. Você foi o amor certo na hora errada. Mas às vezes, é isso que ensina a gente a reconhecer o amor certo na hora certa. Vi ele sair, se misturar à rua, desaparecer na multidão. E naquele instante, percebi que o destino tinha encerrado o ciclo. Fui até João. Ele me abraçou sem perguntar nada. O tipo de abraço que diz: tá tudo bem agora. E estava. Hoje, quando volto naquele supermercado, que agora parece tão pequeno, vejo a menina que eu era nas prateleiras, medrosa, confusa, esperando alguém vir salvar. Mas a verdade é que ninguém salva ninguém. A gente se encontra, se toca e às vezes se perde. Mas o que transforma mesmo é o que fica depois. E o que ficou foi leveza. Um amor que não prometeu eternidade, mas que me ensinou que viver é, acima de tudo, escolher ficar. Se você ouviu até aqui, talvez entenda. Talvez também tenha amado alguém que te fez crescer, mesmo que tenha doído. Escreve nos comentários. Você acredita que o amor chega na hora certa? Ou que a gente aprende com quem veio antes? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história. Porque o amor, mesmo quando acaba, sempre deixa uma parte bonita da gente.